Por que que temos que ter um cuidado humanizado? E de bônus, eu vou mostrar o, o que que repercute na carreira de vocês. Rapidão aqui. Esse aqui é o motivo, ó. A maioria das vagas que tem para cuidador, eu botei na minha cidade, mas a maioria das cidades do Brasil é essa média aqui, ó. 1.620, 1.800, 1.610. A média é essa aqui, tá? Porém, tem uma vaga aqui que são 6 vagas a R$ 280. E a gente tem que lembrar, antes da gente começar a falar sobre a aula, que a concorrência está muito grande, o pessoal está correndo atrás desse tipo de vaga aí, tá? Quem é que não quer receber 280 por plantão? Aqui a foto de um feirão que teve de trabalhadores. A maioria do pessoal que é cuidador vai receber o mínimo, e você tem que ter esse diferencial. Por isso que eu estou trazendo essa aula aqui, que é sobre o cuidado humanizado. Tá? Cuidado humanizado não é nada mais, nada menos, além de você ter o cuidado do paciente acamado, seja paciente que é lúcido orientado, que tem bolha, além de você se colocar no lugar dele, é você enxergar ele como um universo. Lembrar que esse paciente que você tem, ele tem uma história, tem os costumes, teve um estilo de vida. Infelizmente, ele teve um momento recente que acabou tendo essa patologia que levou a ir para a cama. A maioria das vezes é AVC, fratura de fêmur, algum tipo de demência. Só que a cabecinha dele, mesmo se ele não falar contigo, ele ou ela, ele vai continuar ali. Então a gente tem que lembrar e sempre respeitar esse paciente. Eu coloquei aqui que ser um cuidador humanizado de forma autêntica e única é se destacar pela capacidade de enxergar o outro como um universo próprio, respeitando suas singularidades. Isso vai além do que muitos dizem sobre ter empatia e ser atencioso. Cada idoso tem sua história e sua forma única de ver o mundo. A gente tem que lembrar isso. Assim como você tem a sua história, eu tenho a minha, seus familiares, seus vizinhos, cada um tem uma história. A gente tem que sempre respeitar isso. Por que que eu digo isso? Porque não é só você ir lá fazer o que você tem que fazer. Trocar a fralda, dar alimentação. Chegou, viu os sinais, trocou a fralda, ajudou no banho, fez o curativo simples. Não é só isso. E chegou seu horário e tchau. Não, a gente tem que ter um diferencial. E quando a gente conseguir um plantão, seja esse que pague bem, tem plantão de 300, 350, que são pacientes de, de alta requisição, e são pacientes exigentes. E claro, a pessoa exigente vai exigir também um serviço de qualidade. E é isso que eu ensino para vocês. E quando você tiver esse paciente, você tem que criar uma conexão com o idoso. Por que que eu digo criar uma conexão com o idoso? Que você tem que ser diferente. Vamos supor que seja esse paciente tenha um cuidado 24 horas. 24 horas, ou vai ser 2 plantões de 12, você o dia, outra pessoa à noite, e vai ter também o folguista. Só que o folguista vai ver que no final do mês, quem recebe mais é quem faz de segunda a sexta. E lógico que ele vai querer essa vaga, ou em algum momento o folguista vai perder aquele emprego que ele tinha, ou vai largar, ou está se estressando. Enfim, tem N motivos. Ele vai querer sua vaga. Acontece muito isso, infelizmente é a vida real. E para você não perder essa vaga, você tem que ter um diferencial. Tem que ter uma relação com esse paciente. Relação, eu digo, de amizade, relação
de afeto. Claro, tudo tem seu limite. Eu estou falando aqui, mas tudo tem seus poréns. Tá? E tudo tem uma margem ali que a gente não pode ultrapassar. Um pequeno exemplo que eu posso dar aqui. Eu tinha um paciente homem, o que eu fazia para ele? Sempre na ida para casa dele, eu levava um jornal. Jornal que eles dão de graça na avenida. Como eu ia cedo, levava um jornalzinho para ele. Eu tinha uma outra paciente que era mulher. O que eu fazia? A época do música com pendrive hoje em dia, né? Nem se usa mais pendrive, pelo menos aqui na região. Eu baixava as músicas que ela gostava, músicas antigas, músicas que ela já não tinha mais acesso, e como ela ficava na cama, eu baixava, colocava para ela escutar no celular mesmo, deixava com ela. Essas são formas da gente criar conexão. Tanto que, quando eu trabalhava para essa senhora, eu via que eu era mais, eu fazia mais que os outros. E ela pagava pouco, tinha condições de pagar mais, acabei me apertando na época com contas, enfim, é a vida real do brasileiro. Eu conversei com a senhora que tinha me contratado, não a paciente, a mulher que tinha me contratado, que era a irmã dela. Ela disse que não tinha condições. Encontrei outra vaga, que é o normal da gente, a gente sempre quer crescimento, tanto financeiro, profissional. Encontrei outra vaga, comuniquei a minha saída, indiquei outra pessoa, ela acabou não aceitando, disse que a que fazia durante o dia ia me cobrir à noite, que ia ficar no meu lugar, e ela ia intercalar com folguista. Eu saí, quando encerrei meu serviço ali, levou uma semana, a paciente pediu, ela começou a chorar, pediu para me voltar. E a mulher que tinha me contratado, a gente acabou fazendo um acordo ali, até porque ela tinha chorado, a gente é humano, né? A gente tem sentimento. Acabei voltando. Então, isso é criar conexões. Cada um, como eu disse ali anteriormente, cada idoso, cada pessoa é um universo. A gente tem que se adaptar conforme ele, a gente tem que ter essa ligação. Essa ligação é totalmente um diferencial, tá? Você tem que aprender. Só não vai colocar uma máscara e se transformar em outra pessoa amanhã. Isso aí é gradual, a gente vai trabalhando aos pouquinhos. Outra coisa que eu fazia quando eu trabalhava como cuidador é deixar o paciente ter autonomia no seu dia a dia. Aqui eu coloquei a foto de uma senhorinha tocando guitarra, acho que ele seja o esposo dela. O que é autonomia? Geralmente, quando a gente tem paciente acamado, paciente que é confuso, eu digo os cuidadores, 90% dos cuidadores. O paciente acamado fica só na cama. Da cama, sai com o fisioterapeuta, ou às vezes sai com você, se você tiver ali a técnica de tirar o paciente do leito e colocar na poltrona, ou na cadeira de rodas, da poltrona para a cama, ou da cadeira de rodas para a cama, e da cama para a poltrona, e é isso aí. Um paciente ou outro utiliza a cadeirinha de banho, mas do banho volta para a cama, e é isso aí. Agora te imagina, Deus me livre, né? Mas te imagina, você numa cama, praticamente 23 horas, fica uma horinha, duas na poltrona sentado, assistindo televisão, ali você olha para o lado, o cuidador está no celular, o familiar já não conversa contigo, porque infelizmente você não tem assunto, não tem novidade, a novidade é sobre a novela, fica aquele assuntinho ali sem graça. E a gente tem que oferecer autonomia. O que é autonomia? Você descobrir o passado desse paciente. Vamos supor aqui, vamos fazer uma história fictícia, que essa senhora aqui participava de uma banda e ela tocava violão, baixo, enfim. E seu parente tem esse instrumento. O que você vai fazer? Pega emprestado, leva, nem avisa nada, pega e leva. Mesmo se ele tiver com os dedinhos já atrofiados, não tiver condições de tocar, mas leva só para estimular. Ou tenta fazer uma rachadinha, perdão, conversa com a pessoa que te contratou, fala que tu quer dar um presente, mas
gostaria muito de ter uma ajuda financeira. E tem bem baratinho por aí, tem no Facebook, no OLX, tem N sites aí que vendem instrumentos, mas tô dando como exemplo. E você levar para ela, olha, se ela não chorar, imagina aquela pessoa que tá na cama há anos, não tem nenhum tipo de novidade, teve sua vida um, um dia a dia que tinha como lazer tocar um instrumento, ou tinha como lazer, que eu poderia usar como outro exemplo, escrever, pintura, e você levar um instrumento para ela, você levar um quadro para ela com aquelas tintas, com pincel, e você relembrar o passado dela. Nossa, e é uma alegria enorme para aquela pessoa que fica praticamente 24 horas numa cama. Então, aqui eu não estou só falando de autonomia, mas estou falando também em relação à criatividade. Você tem que estimular esse paciente. É outra forma também de criar uma conexão com ela. Aqui do quadro, tá? Como eu disse ali, você estimular esse paciente. Isso é muito forte. Você tem que ser diferente. Você não pode ser aquele cuidador ali que conquistou a pessoa que te contratou, conquistou ela, pronto, vou chegar, vou fazer o que eu tenho que fazer. Você não é um robô. Hoje já as IAs que estão substituindo já alguns tipos de serviços. Logo, logo vai chegar a IA para... Já temos, já, acho que na China, se não me engano, na China, IA com... não está substituindo, mas está ajudando os médicos em relação ao diagnóstico de doenças. E também, outra dica que eu estou dando aqui, em relação ao cuidado humanizado, é você ser proativo com o idoso acamado. Tanto acamado, como também paciente que deambula. Você vê que o paciente tem uma necessidade, está precisando de algo, geralmente, na maioria dos casos, é o homem que fica com receio de te pedir alguma coisa. O paciente fica na cama, não faz fisioterapia, enfim, N motivos. Pode, e acontece muito, de acumular secreção no pulmão. Nesse caso, acontece, tá? Se você já tem experiência, você vai concordar comigo. Vai tossir muito, vai escarrar, porém, se ele for na residência, vai estar utilizando aquelas toalhinhas, tipo aquelas de bebê, bem pequenininha. O que você pode fazer? Você pode providenciar aquelas toalhinhas de pano que tem, é tipo toalhinha de lenço umedecido, porém é sequinha. É baratinho, um saquinho com 20, acredito que tenha 200. Providencie e não fale nada. Já pegue e providencia. Quando ele gostar, o que vai acontecer? Ele vai te pedir mais. Aí a pessoa que te contratou, você pede para ela te, te dar o valor que você... Ou você compra, depois ela te ressarce. Você leva a notinha, sempre leva a notinha. Nunca confie em relação a comprar e só dizer que foi X, a pessoa te depositar. Sempre leva a notinha, tá? Evitar estresse, todos, enfim. E você sempre ser proativo. Você vê que o paciente está quente, está muito quente, está uma temperatura diferente, o paciente está com restos de alimento na boca. Não espera os horários, não seja um robozinho. Não é chegar, fazer tudo e em horários específicos. Não, você vê que o paciente tem a necessidade, pega e faz. Já toma a iniciativa, não espere ele falar, enfim. É sempre bom você estar um passo à frente, saber o que o paciente está precisando. Além também de ver em relação aos medicamentos. Às vezes, quando o paciente mora com um irmão, irmã, já é da mesma idade, a irmã ou o irmão, apesar de ser da mesma idade e ser lúcido, ele não vai ter aquela disposição de cuidar tudo, cuidar em relação à alimentação, cuidar em relação à quantidade de medicamentos, ver se vai ter medicamento até o final do mês,
ou até a data específica que ela faz novamente a compra, e paciente idoso usa muito medicamento controlado, ela vai ter que entrar em contato com o médico dá a receita, enfim. É sempre bom, se você puder, no caso da familiar não ter esse controle, ou ela sempre perguntar em cima da hora, quantos comprimidos tem, tá faltando alguma coisa, você ir lá e fazer uma tabelinha. Isso também eu tenho um vídeo que ensina a fazer isso bem simplesinho. Não dá muito trabalho. Falando assim, como é uma ideia nova, para você que nunca fez, parece que é difícil, mas não é. É bem simples. Ser proativo não só com o idoso, mas também com a pessoa que te contratou. Isso dá muita diferença. Eu não vou prolongar muito aqui. E também respeitar o ritmo do idoso. A gente tem que respeitar muito em relação ao ritmo do idoso. O idoso com a sua idade já é um pouquinho mais tardio, não só na fala, mas como também nos pensamentos. E a gente tem que esperar. Fez uma pergunta, espera um pouquinho. Não precisa perguntar e fala que o senhor precisa. Tem gente assim que, infelizmente, está estressada, não é esse momento, tá? Está estressado, pede férias, encontra um outro paciente. Isso aí, pessoal. Um videozinho bem curtinho aqui, só para dar umas dicas. Gostou? Quer pedir alguma sugestão de vídeo aí? Manda nos comentários aí que a providência seria para essa semana. Até mais aí.